Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Em nosso devocional de hoje, eu gostaria de falar sobre amizade. Para isso, eu queria ler alguns versos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as tuas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É muito interessante que Paulo, já caminhando para o final da sua vida, para o seu martírio, que seria em Roma, ele escreve a Timóteo. E Paulo fala de amigos e relacionamentos. É muito interessante como Paulo, escrevendo a Timóteo, faz questão de deixar claro que a presença dele, nesse momento tão específico de sua vida, era importante. Existe aqui um senso de urgência e Paulo diz: Timóteo, venha me visitar, venha depressa, eu preciso de você. Deus nos concedeu a graça de termos amigos de verdade. Amigos são verdadeiros presentes que Deus coloca na nossa vida para fazer a nossa caminhada menos difícil. E embora Paulo tenha sido abandonado por alguns destes que andaram com ele por algum tempo, ainda sobrava um remanescente fiel em que Paulo poderia contar. E eu fico pensando como esses amigos próximos de Paulo, como Timóteo, a quem ele escreve, João Marcos, que eu vou falar daqui a pouco, e o próprio Lucas, que estava com ele, eram de fato pessoas com quem Paulo podia contar. E embora alguns o tivessem abandonado, existia sempre aqueles que ele poderia contar nos momentos difíceis da sua vida. E eu fico pensando como termos amigos de verdade é não apenas importante, mas essencial para a nossa caminhada. Nós precisamos aprender a valorizar aqueles que permanecem. É interessante que quando nós olhamos para a nossa trajetória, muito facilmente nós conseguimos perceber pessoas que se achegaram e partiram. Alguns que se fizeram amigos próximos de nós, mas pelas circunstâncias da vida, pela dureza do coração, falta de perdão ou interesses outros, acabaram nos abandonando, alguns nos traindo. E eu sei que essas partidas trazem tristeza ao nosso coração. Mas como lidar com estas questões? Paulo nos ensina, em que pese às vezes sermos abandonados ou até mesmo traídos, nós precisamos aprender a valorizar aqueles que ficaram. Nós precisamos aprender a valorizar mais os amigos de verdade, em detrimento daqueles que se foram. Portanto, hoje eu gostaria de convidar você para um exercício devocional de oração pelos seus amigos, por aqueles que vão atender a sua ligação quando você precisar, para aqueles que você sabe que mesmo estando longe, como era o caso de Timóteo, mantinham você em suas orações. Essas pessoas são verdadeiros presentes de Deus na nossa caminhada. Nós erramos quando pensamos que conseguimos caminhar sozinhos. Não conseguimos. Paulo não conseguiu. Nós não conseguiremos. Por isso, que o nosso coração se alegre em termos pessoas em quem nós podemos contar. E existem também aqueles relacionamentos que, embora precisem ainda ser amadurecidos, precisam também ser valorizados. Marcos, de quem Paulo se refere aqui, é o mesmo João Marcos que foi o pivô de sua separação ministerial com Barnabé. Naquele contexto, Marcos se apresentou como alguém ainda imaturo. Mas é interessante perceber que ainda que a imaturidade naquele contexto tenha causado uma separação,
essa separação foi momentânea. Essa amizade foi amadurecida. E agora, aquele Marcos que abandonou o apóstolo Paulo é alguém que Paulo agora considera útil para o seu ministério. Alguém que Paulo quer ter perto de si. Então, valorize as suas amizades, ainda que muitas delas sejam por algum tempo imaturas. Mas creia que Deus pode sarar esses relacionamentos e fazer com que eles também frutifiquem em sua vida, assim como o relacionamento de Marcos ou João Marcos frutificou na vida do apóstolo Paulo, tornando-o importante para Paulo nesse momento decisivo de sua caminhada. Que Deus nos ajude a amarmos aqueles que caminham conosco, a orarmos por aqueles que se foram e para valorizarmos mais aqueles que ficaram do que aqueles que nos abandonaram. Com certeza, Deus tem colocado em nossas vidas pessoas especiais que precisam das nossas orações. Então hoje, pare um pouco a sua correria e se lembre dessas pessoas que caminham com você e ore por elas. Com certeza, são bênçãos de Deus na sua vida. E eu quero convidar você, nesse momento, para orarmos ao Senhor, externando a Deus a gratidão por podermos contar com pessoas tão especiais que Ele tem colocado na nossa vida. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos pela bênção que são os amigos que nós temos. Obrigado a Deus porque alguns destes amigos são de fato mais chegados do que os nossos irmãos. Obrigado a Deus porque o Senhor nos permite crescer e nos desenvolver na coletividade dos nossos relacionamentos. E por isso, nessa manhã, nós queremos abençoar esses nossos amigos, essas pessoas que caminham conosco. Que o Senhor, ó Deus, possa guardar-lhes o coração, que o Senhor possa endireitar-lhes o caminho, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, pessoas especiais para nós, caras para nós. Que o Senhor os abençoe. Nós também queremos interceder por aqueles que um dia foram e hoje não são mais. Se afastaram, nos abandonaram e até mesmo para aqueles que eventualmente nos traíram. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, cuide deles também. Enfim, que o Senhor nos abençoe e nos guarde como povo do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ilumine para construir relacionamentos saudáveis. Que possamos amar os nossos amigos e que assim possamos juntos crescer para a glória do nosso Deus. O meu desejo é que você tenha hoje, como em todos os dias, um ótimo café com Bíblia. Nos encontramos amanhã. Tchau!